Sejam muito bem-vindos neste canal Aulas Online Moçambique. Eu sou o professor Angos Jorge, estou aqui para trabalhar convosco na resolução passo a passo do exame da Academia de Ciências Policiais, ACPOL 2024. Este exame foi realizado recentemente e é um exame bastante simples que acredito que muitos jovens que fizeram este exame saíram vitoriosos. Então, enquanto roda a vinheta, dê um like no vídeo, inscreva-se no canal e vamos a isso. Número 1 diz o seguinte: a soma de n primeiros termos de uma sucessão é dada pela expressão Sn mais 1. Então, o 20º termo da sucessão é. Então, nesse primeiro problema, eles querem para acharmos o 20º termo desta sucessão. Nesse caso concreto, o A20. Olhando o exercício, o que eles pediram e as alternativas, parece que há alguma inconsistência aqui, porque deram a forma de achar a soma de n termos, estão a perguntar o 20º termo. Com esta forma, nós só podemos conseguir calcular a soma de 20 primeiros termos da sucessão, que acredito que é o que eles pediram. Então, vamos supor que eles pediram para calcular a soma dos 20 primeiros termos dessa sucessão. O que o estudante pode fazer? Ele já tem a forma Sn igual a n mais uma unidade. Então, substituir n por 20 está a calcular a soma de 20 primeiros termos. Então, terá S20, que é igual a 20 n agora é 20, não é isso? 20 mais uma unidade. Então, substituímos por 20 por 20. Então, só temos que fazer essa operação, que é muito fácil, porque podemos primeiro manter este 20, fazer 20 mais 1, que dá 21, e esta multiplicação é bem fácil, porque 2 vezes 21 dá 42. Acrescentando 0, ficamos com 420, que é o que está representado na alternativa A, mas assim estamos a calcular exatamente a soma dos 20 primeiros termos, que eu acho que eles pediram. Mas, suponhamos que eles quisessem, para achar, nesse caso concreto, de fato, o 20º termo dessa sucessão, o que nós podíamos fazer? Vamos pensar da seguinte forma: olha, esta forma já nos deu a soma dos 20 primeiros termos. Então, nós só precisamos conhecer a forma de soma de termos de uma progressão aritmétrica. Como é que nós percebemos que é uma progressão aritmétrica? Pela estrutura. O n está na base. Na progressão geométrica, o n fica no expoente. Então, sendo isso uma progressão geométrica, a soma de n termos na progressão aritmétrica, né? Sendo isso uma progressão aritmétrica, a soma de n termos na progressão aritmétrica é dado pelo primeiro termo mais o último termo dividido por 2 vezes o número de termos que se pretende somar. Nós já temos o Sn, que é a soma de 20 termos, que são 420, igual a... Temos que achar o primeiro termo. Como podemos achar o primeiro termo? Sabe-se, numa progressão aritmétrica, até pode ser geométrica, a soma do primeiro termo é igual a exatamente o primeiro termo. Ou seja, nós temos 2, 4, vamos supor, 2, 4, 6, 8. A soma de dois primeiros termos é 2 mais 4, que dá 6. Mas a soma do primeiro termo é exatamente igual ao primeiro termo. Somamos esses 2 com mais nada. Então, a soma dos primeiros termos é igual ao primeiro termo da sucessão. Então, podemos determinar o A1 substituindo uma unidade no lugar de n. Nesse caso concreto, A1 será igual a 1 mais 1. Isso aqui vai dar 2 unidades. Então, já temos o primeiro termo, que é 2, mas o último termo não sabemos. É o que se pretende determinar sobre 2 vezes a quantidade de termo que se pretende. Quantos termos nós estamos a trabalhar com ele? São 20 termos. É uma operação básica, porque podemos manter 420, cortar 2 com 20, ficamos com 2 mais AN, que está sendo multiplicado por 20 dividido por 2 dá 10. 10 passa para cá, divide. Então, 0, 0 corta. Ficamos com 42 igual a 2 mais AN. Nessas condições, AN tem que ser igual a 42 menos 2. 42 menos 2, então ficamos com AN é igual a 40. Então, nesse caso concreto, o 20º termo dessa sucessão é o 40. Foi bom estar convosco nesse exercício. Vamos para a próxima. Número 2 diz o seguinte: simplificando a expressão x elevado a menos 3 menos 1 menos x, em seguida substituir a incógnita por x igual a 1, obtém-se. A simplificação dessa expressão é uma simplificação bem pacífica. Eu acredito que todos os estudantes que fizeram esse exame conseguiram resolver isto aplicando formas de casos notáveis. Olha, x ao cubo menos 1 pode se relacionar ao caso notável do tipo diferença de cubo, que diz o seguinte: o primeiro número ao cubo menos o segundo número ao cubo
Isso aqui é igual ao primeiro menos o segundo, vezes o primeiro ao quadrado, mais o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Sem o 2 aqui dá do quadrado da soma. Então, fazendo uma relação, tem um x ao cubo menos 1 ao cubo, porque 1 ao cubo dá 1. Então, isso aqui é igual a x menos 1, porque é o primeiro menos o segundo. O primeiro ao quadrado, o primeiro é x, então ficamos com x ao quadrado. Mais o primeiro vezes o segundo, x vezes 1 dá x. Posso colocar x vezes 1 só para as pessoas perceberem muito bem. Mais o segundo ao quadrado, o segundo é 1 também ao quadrado. Então, essa expressão pode ser substituída por esta. Então, é aí que você pega esta fórmula, essa expressão, substitui o que está em numerador por seu correspondente, que é x menos 1, depois tem x ao quadrado mais x mais 1, porque 1 ao quadrado dá 1, x vezes 1 dá x. Então, aqui embaixo temos 1 menos x. Olha, 1 menos x pode ser escrito como, veja, 1 menos x pode ser escrito como menos x mais 1. Conseguem perceber isso? Porque menos x e 1 é positivo. 1 menos x pode ser escrito como menos x mais 1. Colocando em evidência o menos, também pode ser escrito como x. Esse 1 muda de sinal para menos 1, para poder, ao distribuir esse menos, voltar a ser positivo, x ficar, nesse caso concreto, o negativo. Então, podemos substituir essa expressão pelo seu correspondente, que é menos o x menos 1. Então, cortamos, ficamos com uma expressão, como já não temos nada no denominador, é óbvio que esse menos pode passar para o numerador. Então, ficamos com menos, o que é? O x ao quadrado, mais x mais 1. Olha, pessoal, já simplificamos a expressão, é muito fácil. O que eles querem, depois de efetuar a simplificação, o estudante deve conseguir levar o 1, substituir no lugar de x. Então, ficamos com menos 1 ao quadrado mais 1 mais 1. Pessoal, 1 ao quadrado dá 1, mais 1 dá 1. Não, 1 ao quadrado dá 1, mais 1 dá 2, mais 1, 3. Então, ficamos com menos 3 unidades. É o que está bem representado na alternativa B deste exame. Comente aí na descrição deste vídeo como você poderia conseguir resolver esse problema de outra forma. Existem várias possibilidades. Uma delas, só para fofocar aqui, podia usar, por exemplo, a forma da divisão usando o método de Diophant. Dividir essa expressão por esta aqui, vamos encontrar o resultado, substituir lá por menos 1, ou pode-se usar também o método da chave. Qual é a forma que você acha mais interessante que usaria para resolver isso? Vamos lá dar continuidade para o número 3. O número 3 diz o seguinte: o coeficiente angular da reta cuja equação é menos 3x mais y menos 5 igual a 0 é igual. O que é o coeficiente angular? O coeficiente angular é o declive, é o valor de A na fórmula y igual a x mais b. Toda pessoa que conhece esta forma e sabe que o declive ou o coeficiente angular é o valor de A só pode rir ao ver um exercício equivalente a este aqui, que só pode responder depois de isolar o y e dizer a resposta. Muito fácil isolar o y aqui, porque ele já é positivo. Fixa o y e tudo passa para o primeiro membro, né? Então, o menos 3x, quando passa para lá, fica positivo, 3x. O menos 5 passa para lá, fica mais 5. Então, o coeficiente angular é o valor de A, que é 3, que é a alternativa B. Vamos para a próxima. Número 4 diz o seguinte: na equação 4x mais ky menos 7 igual a 0, o valor de k para o coeficiente angular seja igual a menos 2e. Então, aqui é um exercício bem relacionado ao exercício anterior. Para quem está preparando-se para o exame de admissão para o UEM, não pode falar na sala do exame sem entender sobre funções lineares e retas, né? E essa questão de declive, por aí fora. Então, estão a dizer que queremos valor de k para que o coeficiente angular seja igual a menos 2. Olha, nós já vimos que o coeficiente angular ou declive da reta é o valor de A na forma ax mais b. Então, temos que transformar essa expressão nesta estrutura. Fazendo isto, podemos fazer da seguinte forma. Primeiro, podemos manter o k e y deste lado, passar o resto para o outro lado. Vamos ficar com menos 4x, o 7 passar para lá fica mais 7. O k está a multiplicar o y. Então, quando passa para lá, divide. Ficamos com y igual a menos 4x mais 7, tudo sobre k. Nesta forma, conseguem identificar qual é o coeficiente angular. O coeficiente angular, na verdade, é o que multiplica o x, mas não é só o menos 4, porque o k também faz parte da fração do x. Então, podem separar da seguinte forma: menos 4 sobre k, x, mais 7 sobre k, porque isto é a soma de frações com o mesmo denominador. Então, nessas condições, já conseguimos identificar que o declive é igual a menos 4 sobre k. Identificando que o declive é menos 4 sobre k, vai ser igualar esse declive ao menos 2.
eles querem com que o valor de A seja igual a menos 2, ou seja, menos 4 sobre K deve ser igual a menos 2. Fazendo uma operação básica de matemática, o 4, como está aqui, pode passar para lá multiplicar. Nesse caso concreto, então o 2 pode passar para aqui dividir. Já que o K pode passar para lá multiplicar, o 2 dividir, então podemos fazer o seguinte. Menos 2, posso colocar menos 4 sobre menos 2 e é igual a K. Então, menos 4 dividido por menos 2 dá 2. Significa que K tem que ser igual a 2. K igual a 2 é o que está representado na alternativa C deste exame. Vamos dar continuidade para o próximo exercício. Dando continuidade para o número 5, temos o seguinte. O vértice da parábola yx ao quadrado mais kx mais gm é o ponto V, menos 1, menos 4. Então, o valor de m, de k mais m é. Então, aqui foi dado o vértice da parábola, que era o valor de k mais m. K mais m são, nesse caso concreto, essas incógnitas estão aqui na equação quadrática, assumindo valores dos coeficientes b e c da equação quadrática. Então, vamos achar os valores de k mais m, nesse caso concreto, primeiro. Então, vamos achar o valor de k e o valor de m, depois vamos fazer a soma. Então, para fazer a soma de k mais m, então precisamos do valor de k e do m. Olhando, dá para ver que o valor de k está, nesse caso concreto, no valor de b e o valor de m está no valor de c da equação quadrática na forma ax ao quadrado mais bx mais c. Como o estudante pode saber isso? Olhando no vértice da parábola, ele já sabe o que tem aqui é o x vértice. E o que tem deste lado é o y vértice, já que o ponto é dado por valor de x e do y. Então tem o x vértice e o y vértice. Logo o estudante pensa, uau, x vértice e y vértice. Isso recorda-me as formas já conhecidas desde a 10ª classe, que dizem que aqui o x vértice, na verdade, é igual a menos b sobre 2a. E o y vértice é igual a menos delta sobre 4a. Conhecendo essas duas formas, é possível determinar o valor de k mais m como? Substitui o x vértice aqui, então o x vértice dá quanto? É menos 1. O valor de b, qual é o valor de b? Já sabemos que aqui tem o a, aqui tem o b e aqui temos o c. O valor de b é k, então temos menos k sobre 2 vezes o valor de a. Qual é o valor de a? O número que está aqui é uma unidade. E assim dá para achar o valor de k como? Então temos menos 1 igual a menos k sobre 2 vezes 1 dá 2. Menos corta, então podemos fazer de outra forma. 2, como está muito dividido, passa para aqui e multiplica. 2 dividido 2 vezes menos 1 dá quanto? Dá menos 2, igual a menos k. Esses sinais cortam, ou seja, se menos 2 é igual a menos k, logo 2 é igual a k. Se 2 é igual a k, logo k é igual a 2. Já temos o valor de k que é 2, então podemos proceder agora com o cálculo do valor de m, usando a forma do delta nesse caso concreto, já que y vértice é igual a menos delta sobre 4a. Podemos reescrever essa forma dizendo o seguinte, y vértice é igual a menos, o que é delta? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c, sobre 4 vezes o a. Pessoal, o y vértice foi dado aqui em menos 4, né? É menos 4, então temos menos 4 igual a traço de fração menos b ao quadrado, o que é b? B é k, então vamos colocar aqui k ao quadrado, menos 4 vezes já. A na equação é 1, o valor de c é m. Então, sobre 4 vezes a aqui é 1, pessoal. É possível eu cortar esses dois sinais desta vez? Sim, eu acho que é possível. Cortamos. Ficamos com 4 é igual ao quê? K ao quadrado, o que é k? K sempre dissemos que é 2. Então, mesmo colocar ali 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes m dá menos 4m. Sobre 4 vezes 1 dá 4, Então, mesma coisa, o 4 como está dividido, quando passa para lá multiplica. Então, temos 4 vezes 4, 4 vezes 4 dá 16, igual a 2 ao quadrado, que é 4, menos 4m. Então, posso tirar o 4m para este lado, como é negativo, quando passa para lá fica positivo, ficamos com 4m igual ao 4, já está aqui, 16 passa para lá fica negativo. Então, ficamos com m igual a 4 menos 16 dá menos 12. O 4, como está a multiplicar o m, quando passa para lá, dividido por 4. Nessas condições temos menos 12 dividido por 4 dá menos 3 unidades. Já temos o valor de m e o valor de k. Só falta fazermos a soma que pediram. K mais m. K mais m, afinal, é igual a quanto? K é 2 mais m. M é menos 3. 2 mais menos 3 dá menos 1 unidade. Menos 1 unidade está bem representado na alternativa B
deste exame de ACPOL, Academia de Ciências Policiais do ano 2024. Que tal? Como é que acha que esse exame foi elaborado? Muito fácil ou muito difícil? Com conhecimento anterior já é possível você resolver sozinho o número 6, porque é quase a mesma coisa, né? Nessas condições, espero que você dê pausa neste vídeo, resolva o número 6 sozinho, para verificar se já percebeu ou não esta matéria, para ver se consegue acertar ou não. Acredito já deu pausa, resolveu o exercício, vamos lá descobrir agora se acertou ou não. Diz o seguinte: o gráfico y igual a 2x ao quadrado mais bx mais c tem um mínimo. No ponto A, 2, 3, o valor de B mais C é igual a quanto? Foram muito espertos, disseram que o ponto A é o mínimo. O que o estudante entende, um estudante que domina equações quadráticas, funções quadráticas. Uma parábola ou está voltada para cima ou está voltada para baixo. Quando está voltada para cima, dissemos que o valor de A, que é o coeficiente, nesse caso concreto, x ao quadrado, da parábola é maior que zero, aqui o valor de A é menor que zero. Nessas condições a função tem um mínimo e nessas condições em que A é menor que zero, a função tem um máximo, né? Se tem um mínimo, onde fica o mínimo ou o máximo? No vértice da parábola. Então aqui é onde nós encontramos o x vértice e o y vértice, que são, nesse caso concreto, as coordenadas do vértice da parábola. Então o estudante logo percebe, na verdade, este ponto aqui é o vértice da parábola, com 2, 4, porque 2, 3, porque é o mínimo é o vértice da parábola. Nessas condições, aqui tem o x vértice, aqui tem o y vértice. De novo, temos de determinar o valor de B e C, tal como fizemos no exercício anterior. Ok, vamos lá fazer isto. X vértice é igual a menos B sobre 2 vezes A. X vértice o que é? X vértice é 2, então ficamos com 2 é igual a menos B, o que é B? Agora B, B mesmo. Sobre 2 vezes A, o que é A? Aqui A agora é 2. Olha, professor, 2 vezes 2 dá 4, então posso passar o 4 por outro lado, multiplicar? Sim, então 4 vezes 2, quanto é que dá? 4 vezes 2 dá 8, então o estudante pode colocar aqui 8 igual a menos B. Já que 8 é igual a menos B, Johnson, 8 é igual a menos B, logo menos 8 é igual a B. Se menos 8 é igual a B, logo B é igual a menos 8. Então B é igual a menos 8. Achando o valor de B, nos falta achar o valor de C. Vamos recorrer ao valor, nesse caso concreto, de y vértice. Podem dizer y vértice é igual a menos delta sobre 4A. E substituir aqui y vértice o que é? Y vértice é 3. 3 igual a menos delta. O que é delta? É B ao quadrado menos 4AC. Então, B, qual é o valor de B? B é B ao quadrado menos 4 vezes A, que é 2, vezes C, que é C, sobre 4 vezes o A que é 2. Então, pessoal, aqui tem um trabalho um pouco mais pacífico, né? Aqui não tem menos do outro lado, então ficamos com 3 igual a menos B. Já sabemos qual é o valor de B, B é 8, então ficamos com menos 8 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes C, então ficamos com menos 8C, sobre 2 vezes 2 dá 4 vezes 2 dá 8. 8 multiplica aqui tem 24. 8 vezes 3 dá 24. Então ficamos com 24 igual a menos. Menos 8 ao quadrado é 64. Ficamos com 64 menos 8C. Muito bem, pessoal. Como podemos trabalhar isto? Temos de distribuir esse menos, não é isso? Já que temos parênteses aqui, menos afeta o primeiro e o segundo membro. Então ficamos com 24 igual a menos 64 mais 8C. Menos 64 quando passa para lá soma, então ficamos com 24 mais 64 é igual a 8C. 24 mais 64 quanto é que dá? Dá 90, dá 6 mais 2 dá 88, então ficamos com 88 igual a 8C, então ficamos com C igual a 88 dividido por 8. É um número muito bonito, 88 dividido por 8. 88 dividido por 8 dá quanto? Vocês sabem que 80, por exemplo, dividido por 8 dá 10. Então 88 dividido por 8 dá 11. Já que temos 88 dividido por 8 é igual a 11, C é igual a 11, B é igual a 8. Já podemos fazer a soma de B mais C. B quanto é que dá? Dá menos 8, C dá 11. Menos 8 mais 11 dá 3 unidades, que é o que está representado na alternativa B deste exame. Mas eu quero mostrar uma outra forma de resolver isso sem recorrer, nesse caso concreto, a esse cálculo longo aqui do delta, né? Apesar de que foi longo porque quis mostrar todos os passos. Há pessoas que podem cortar muito bem, alguns passos estão aqui.
O estudante pode pensar o seguinte, ok, se foi dado um ponto A com coordenadas 2, 3, significa que ao substituir 2 no lugar de x, é de encontrar 3 no y, já que se este ponto é válido para a função, é certo que f de 2 é igual a 3, ok? Para aqueles estudantes um pouco mais espertos, que sabem um pouco de matemática. Então, ele já sabe o valor de B é menos 8. Então, não precisa fazer esse cálculo todo para achar o valor de C, porque já tem o valor de x e o valor de y. Então, é só recorrer à fórmula da função quadrática, que é y igual a 2x ao quadrado mais bx mais c. O y qual é que dá? Isso aqui é x, isso aqui é y. O ponto sempre tem o valor de x e tem o valor de y, professor. Então, o y é 3, então coloco 3 igual a 2 vezes x ao quadrado. O que é x? X é 2, 2 ao quadrado. Mais b, qual é o valor de b? B já vamos calcular daqui dá menos 8. Então, menos 8 vezes x. O que é x? X é 2. Mais c, ok. Então, posso calcular o valor de c usando um cálculo simples aqui. Ficamos com 3 igual a quanto? 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 2 dá 8. Menos 2 vezes... Menos 8 vezes 2 dá menos 16. Mais c. Pessoal, ok. 8 menos 16 dá menos 8, professor. Ok, mais c. 8, como é negativo, quando passa para lá soma. Então, ficamos com 3 mais 8 é igual a c. 3 mais 8 é igual a quanto? 11, professor. 11 é igual a c, logo c é igual a 11. Então, já dá para pegar esse c e somar com o valor de b. b mais c é menos 8 mais 11, que dá 3 unidades. Que é certamente representado na alternativa B desse exame da Academia de Ciências Policiais. Comente aí na descrição desse vídeo se conseguiu resolver sozinho ou não esse exercício. Vamos para a próxima. Pessoal, dando continuidade, o número 7 diz o seguinte: uma função quadrática tem um eixo das ordenadas eixo y como eixo de simetria. Uau, eixo das ordenadas e o eixo de simetria. A distância entre os zeros é de 4 unidades e a função tem menos 5 como valor mínimo. Esta função quadrática é a PCDOE. Pessoal, aqui disseram uma coisa muito interessante. Eu tenho dito sempre em sala de aula, acho que o estudante deve entender muito bem a questão do eixo de simetria e todos os conceitos à volta da função quadrática. Disseram que tem como eixo de simetria o eixo das ordenadas. O que é o eixo de simetria? É o eixo que divide a parábola em duas partes simétricas. Podemos dizer entre aspas iguais, mas o certo é simétrica. Então, toda função quadrática tem um eixo de simetria. Se a função quadrática tiver, por exemplo, o x vértice é x igual a 2, então aqui passa um eixo de simetria, porque esse eixo divide a parábola em duas partes simétricas. E a partir disso, a distância entre este valor de x vértice até o zero que encontramos aqui é a mesma distância que sai daqui até este zero, porque é o eixo de simetria. Essa distância para lá é a mesma que essa distância para o outro lado. Estão a perceber isso? Então, não, no nosso caso tem o mínimo é igual a menos 5 e a distância dos zeros é de 4 unidades e o eixo y é o eixo de simetria. Então, uma parábola que tem eixo de simetria, aqui, então, nós já sabemos que faz isto ou faz isto. Como sabemos se a parábola está voltada para baixo ou para cima? Aqui se não tem mínimo, é menos 5. Temos que o mínimo pode ter máximo ou mínimo. Só terá mínimo se estiver voltada para cima. Então, uma parábola voltada para cima. E aqui, no mínimo, tem menos 5. É o que foi dito aqui. Mínimo é menos 5. E disseram mais uma coisa. A distância entre os zeros é de 4 unidades. Já dissemos que se a distância daqui até lá é de 4 unidades e a distância daqui até aqui é igual a daqui até aqui, então nós podemos tirar alguma conclusão. Para ser 4 unidades dividindo por 2, então ficamos com 2 unidades aqui, 2 unidades aqui. Então são 2 unidades negativas, já que aqui esse eixo é negativo e aqui 2 unidades positivas. Então é uma função mais ou menos esta. Assim, um estudante que entende um pouco sobre expressões, chamamos de expressão analítica de função quadrática, com esses dados já pode construir ou achar a função correta. Como ele pode fazer isso? Pega este ponto. O ponto A com coordenadas aqui, x é 0 e y é menos 5. Já tem x e tem y. E pega os zeros, já sabe, x1 é menos 2 e x2 é igual a 2. Usa a fórmula y igual a x menos x1, x menos x2, que é muito estudada no ensino secundário. E também na 12ª é a função real de variável real. Substitui o x, que é menos 5, x por 0, e os zeros aqui vai achar o valor de A.
Depois de achar o valor de A, volta a substituir aqui mesmo, já para achar a equação final. Mas eu não quero recorrer a esse método para resolver isso, porque eu acho que é perca de tempo para um exercício muito fácil. O estudante esperto, ele pode fazer por método de tentativa, ou analisando, excluindo o que funciona, não funciona. Será que tem o mínimo é menos 5? Então o estudante já percebe que o valor de C é menos 5, ou seja, o termo independente é menos 5. Já com isso, dá para eliminar a opção B, que vem mais 5, e a opção D, que vem menos 4. Esse gajo é esperto, sim, é esperto. Tem menos 5 aqui no valor de C, então aqui tem que ter menos 5, é obrigatório. Já encontramos pelo menos duas opções que não funcionam. Ficamos com A e C. O estudante já pode recorrer aos zeros da função. Olha, esta aqui é uma função que para x igual a menos 2 é nula e para x igual a 2 é nula. Então, ao substituir 0 no lugar de x, vamos recorrer aos zeros da função. É verdade o que eu disse, não está mal. Vamos recorrer aos zeros da função. O que o estudante pode fazer é verificar se ao substituir menos 2 ou 2 numa dessas equações, a função se anula. Se sim, então está bom. Vamos começar com 2, que é muito fácil. 2 ao quadrado, quanto é que dá? 2 ao quadrado, todo mundo sabe que dá 4. 4 vezes 5 dá 20. Então, eu teria aqui uma espécie de 20 menos 4 vezes 2 dá 8. Então, ficamos com menos 8 menos 5. Será que isso dá 0? 20 menos 8 dá quanto? 20 menos 8, por aí 12. 12 menos 5, não dá 0. Então, isso aqui não funciona. Vamos lá ver aqui. 2 ao quadrado, quanto é que dá? 2 ao quadrado dá 4. 4 com 4 corta. Ficamos com 5 menos 5 dá 0. Tanto menos 2 também vai funcionar. Menos 2 ao quadrado dá 4. 4 com 4 corta. Ficamos com 5 menos 5 que também dá 0. Então a alternativa correta é C. Também este é um método muito importante que eu recomendo que muitos estudantes possam usar para achar a expressão analítica de qualquer função. Não importa se é quadrática ou qualquer outra função não quadrática, polinomial ou não polinomial. Mas querendo usar a forma normal dada na escola, pode usar essa técnica. Vamos passar para a próxima. Número 8. Seja 7 a diferença entre raízes da equação 4x ao quadrado menos 20x mais c igual a 0. Então, o valor da constante c é... Muito bem. Dando continuidade, dizem que o valor da constante c numa equação quadrática cuja distância entre as raízes é de 7 unidades. O que você entende quando dizem que a distância entre as raízes é de 7 unidades? Então, dizer que uma das raízes menos a outra é igual a 7 unidades. É a diferença, não é isso? Não será uma distância como dizer a diferença é de 7 unidades. Então, dizer uma raiz menos a outra é igual a 7 unidades. Então, vamos dizer, ok, x2 menos x1 é igual a 7 unidades. x2 menos x1 é igual a 7 unidades. Para achar o valor de c, nós podemos relacionar isso com as formas de soma das raízes e produto das raízes. Foi bem estudado que a soma das raízes de uma equação quadrática é igual a menos b sobre a. E o produto das raízes numa equação quadrática é c sobre a. Por outro lado, estão a dizer que somando as raízes, a soma como tal é x1 mais x2, que é tal soma, é igual a menos b sobre a. O produto é x1 vezes x2. Esta soma aqui é igual a c sobre a. Jovens, vamos lá aqui tentar criar uma espécie de um sistema em que vamos fazer o seguinte. x2 menos x1 é igual a 7, não é isso? Soma das raízes, que é x1 mais x2, é igual a b sobre a menos b sobre a. O que é menos b sobre a? A soma é igual a menos b menos 20. Então, sobre a, que é 4. Menos 20 dá 20. 20 sobre 4 dá 5. Então, x1 mais x2 é igual a 5. x1 mais x2 é igual a 5. E c, o que é c? C está lá no produto. Dizem que o produto é igual a c sobre a. C sobre a. Então, c sobre a. O produto é x1 vezes x2. x1 vezes x2 é igual a c sobre a. O que é a? É 4. x1 vezes x2 é igual a c sobre a. Que é só sobre 4. Com isso aqui já podemos achar o valor de c. Mas para achar o valor de c nós precisamos de x1 e de x2. Como podemos achar o x1 e x2? Usando essas duas equações que estão aqui. Então, vamos isolar o x2, substituir aqui. Ficamos com x2 igual a 7. O menos x, quando passa por lá, soma. Então, ficamos com mais x1. Já que x2 é igual a 7 mais x1, então podemos levar essa expressão de x2, substituir aqui nessa segunda equação, onde temos x1
mais x2. O que é x2? É 7 mais x1 é igual a 5. Isso aqui é o x2. x1 mais o x2. x1 mais o x2 é igual a 5. Aqui, com conhecimentos básicos de aritmética, não é possível achar o valor de x1. É possível. Então, podemos somar esses como são semelhantes. x1 mais x1 dá 2. x1 igual a 5. O 7, quando passa para o outro lado, muda de sinal, fica menos 7. Então, 2 vezes x1 é igual a 5 menos 7. 5 menos 7 dá quanto, pessoal? Dá menos 2. Não estou enganado. Menos 7. 5 menos 7 dá menos 2. Então, ficamos com x1 é igual a menos 2 dividido por 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1 unidade. Já sabemos que x1 dá menos 1. Como podemos achar o x2? Levar o valor de x1, substituir aqui. Então, ficamos com o quê? Com x2 é igual a 7 mais o x1. O que é x1? É menos 1. Então, ficamos com x2 igual a 7 menos 1. x2 é igual a 7 menos 1 dá 6. Já temos o valor de x1 e de x2. Então, podemos substituir aqui. Então, ficamos em menos 1 vezes 6 é igual a 6 sobre A, que é 4. Menos 1 vezes 6 dá menos 6 é igual a 6 sobre 4. O 4, como está dividido, passa para aqui e multiplica. Então, ficamos com menos 24 é igual a C. Logo, C é igual a menos 24. Isso está bem representado na alternativa D deste exame. Vamos lá dar continuidade. Número 9 diz o seguinte. Se logaritmo de B na base 2 menos logaritmo de A na base 2 é igual a 5. O coeficiente B sobre A. Querem saber o quociente B sobre A é igual a quanto, pessoal? Foi dado esse logaritmo bastante pacífico, né? Querem saber o quociente B sobre A? Ok, B sobre A é igual a quanto, professor Anjor? B sobre A é estranho aqui. Mas o estudante recorda-se de algumas propriedades dos logaritmos que dizem o que? Logaritmo, né? Nesse caso concreto de x na base n menos logaritmo de y na base n é igual a logaritmo de x sobre y na base n. Então, como ele conhece essa propriedade, afinal, isso tem muito a ver com isto. Por isso é importante estudar todas as propriedades dos logaritmos para poder se dar muito bem com todo tipo de exercício de logaritmo. Então, se você conhece isso, atualmente vê logo usa, isso aqui é muito parecido com aquela propriedade que aprendemos na escola. Então, dá para substituir isso da seguinte forma. Se é o logaritmo da mesma base, aqui vem B, aqui vem A e menos. Então, posso colocar logo na dividir. Então, fica logaritmo de B dividido por A na base 2 é igual a 5. Então, logaritmo de B dividido por A na base 2 é igual a 5. Veja que já está próximo daquilo que eles precisam. Veja que já está próximo daquilo que eles precisam, que é o valor de B sobre A. O estudante já sabe que a definição do logaritmo, desse logaritmo de x na base B, é igual ao número n. Se este B elevado a n for igual a x, então esse B elevado a n é igual a esse x. Ou seja, esse x aqui é sempre igual a este B, que é a base, elevado a n. Então o estudante fica, ok, então este argumento, que é B sobre A, é sempre igual à base do logaritmo elevado ao 5. Então, B sobre A é igual a 2 elevado a 5 dá 32. Então, a resposta correta é onde tem 32. 32 está na alternativa C deste exame. Número 10 diz o seguinte. Se log de M é igual a 2 menos log de 4, então M é igual a... Pessoal, aqui o que está a funcionar é a propriedade dos logaritmos. O estudante percebe que ele quer achar o valor de M. Eu sempre vou tentar procurar puxar a vossa mente para recordar alguma coisa. Você vê que o M que você quer calcular está no argumento do logaritmo, ok? Está no argumento do logaritmo. Então, começa a olhar esta estrutura toda aqui. Para esta estrutura te dar o valor de M, é importante associar esses dois logaritmos. Então, o teu logaritmo está perdido. É aquela questão de passar termos semelhantes para o primeiro membro, no sentido de agrupar os termos que são semelhantes. Então, o estudante, na primeira fase, ele pode pensar, não, vou manter o meu log de M aqui, e este menos log de 4 vou passar para o primeiro membro, já que como está com menos, quando passa fica mais log de 4, que é igual ao que fica aqui 2. Já tem log de M mais log de 4 é igual a 2, já mente logo acusa, quando vem dois logaritmos, já são mais da mesma base. A forma que diz, ok, logaritmo de A mais logaritmo de B é mesmo que logaritmo de A vezes B. Então, multiplica os logaritmanos, os argumentos nesse caso. Então, é possível manter um logaritmo, multiplicar o M por 4 e ter a mesma base. A base é 10, nós estamos a colocar.
é igual a 2. Aqui já é fácil, já sabemos que n vezes 4 é igual a esta base elevado a 2, tal como fizemos no exercício anterior. Então, n vezes 4 é igual a base que está aqui, qual é? É 10, já que não foi explícito, é um 10 ali escondido. Então, tem 10 elevado a este 2. Esse 10 aqui elevado a esse 2 é igual a n vezes 4. Então, esse 4 pode passar para lá e dividir. Então, ficamos com m igual a 10 ao quadrado dá 100. 100 dividido por 4 dá 25. Então, isso aqui é 25, que está bem representado na alternativa B deste exame. Na alternativa B deste exame. Vamos para a próxima. Dá para aproveitar esse espaço aqui só para pouparmos o tempo. Estão a dizer 3 logaritmo de x é igual a 2 logaritmo de 8. Querem saber quando vai dar o x. Muito bem. O estudante olha para a gente, não, isso aqui é igualdade de logaritmo. Eu me recordo muito bem, lá na primária, lá. Com logaritmos de igualdades dá para cortar. Isso é muito interessante porque funciona até quase em todo tipo de funções trigonométricas, por aí fora. Se dizem logaritmo, vocês estão a fugir. Se dizem logaritmo de A na base qualquer n é igual ao logaritmo de B na mesma base. Dá para cortar os logaritmos e ficar com A é igual a B. Para esses logaritmos serem iguais, se tem a mesma base, então os argumentos também devem ser iguais. Isso é a identidade dos logaritmos. Os logaritmos só são iguais se tem a mesma base e tiverem argumentos também iguais. Então é o que tem que se aplicar aqui, porque é a igualdade de logaritmo. Só que esses dois daqui estão a matracar, estão a meter água. Porque na fórmula de identidade de logaritmos não está previsto ter números a atrapalhar ali a nossa equação. Então vamos retirar. Como podemos retirar? Ok, o professor me recorda muito bem que para tirar um número que está a multiplicar logaritmo passa para o expoente. Então ficamos com o logaritmo de x, esse 3 passa para o expoente. Igual, esse 2 também vai passar para o expoente. Então, logaritmo do 8 ao quadrado. Agora sim, pode cortar. Ficamos com x ao cubo igual a 8 ao quadrado. O cubo aqui vai fazer uma raiz cúbica do outro lado. Então, ficamos com x igual a raiz cúbica. 8 ao quadrado dá 64, pessoal. E raiz cúbica de 64 é 4. Já que 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. Isso encontramos na alternativa C deste exame. Vamos para a próxima. Número 12 diz o seguinte, pessoal. Se logaritmo de 2 é igual a x, logaritmo de 3 é igual a y, então logaritmo de 72 é igual a... Foi dado logaritmo de 2 e logaritmo de 3. Queremos logaritmo de 72. Aqui é uma questão de decompor o 72. Nós sabemos que 72 é mesmo que 9 vezes 8, não é isso? 72 é mesmo que 9 vezes 8, ou 8 vezes 9 dá 72. Já que o logaritmo do produto é possível ser separado, tal como vimos anteriormente. Então, podemos colocar aqui logaritmo de 9 mais logaritmo de 8. Não é isso, pessoal, que vimos há pouco tempo? Logaritmo da soma, nós podemos multiplicar os argumentos. Agora, logaritmo de 9, podemos dizer, não, logaritmo de 9 nós sabemos muito bem, que 9 é mesmo que 3 ao quadrado, não é isso? Então, ficamos com 3 ao quadrado. Mais logaritmo do 8. 8 é mesmo que 2 elevado a 3. É uma troca, né? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8 unidades. Esses números aqui podem ficar aqui como coeficientes do logaritmo. Então, ficamos com 2 logaritmo de 3, mais esse 3 passa para aqui, ficamos com 3 logaritmo de 2. E logaritmo de 3 já foi dado. Logaritmo de 3 é y. Então, ficamos com 2y mais 3. Logaritmo de 2 também foi dado. Será o logaritmo de 2 é x. Então, 2y mais 3x. Como gostam de colocar x no início, então ficamos com 3x mais 2y. Isso é o que está representado bem na alternativa B deste exame. Vamos para a próxima. Temos aqui número 13, diz o seguinte. Numa progressão aritmétrica, a progressão aritmétrica é aquela cuja distância entre os termos é a mesma. De termo geral, a n é igual a 3n mais 2. A soma dos 20 primeiros termos. Na progressão aritmétrica temos duas formas de calcular a soma de n primeiros termos, que é a forma do primeiro termo mais o último termo dividido por 2 vezes a quantidade de termos que se pretende somar. Também temos aquela soma de n sobre 2, 2 vezes já 1n menos 1 vezes d, também vezes, por fim, a quantidade de termos que se pretende somar. Então vamos ver o que nos facilita. Como temos o termo geral, é fácil achar o primeiro e o último termo. Como? Substituindo aqui A1 e o A20. O primeiro termo, nesse caso concreto, é o A1.
Então, ficamos com 3 vezes 1 mais 2. 3 vezes 1 dá 1 mais 2, ficamos com 5. O último termo é o A20, como já queremos somar os 20 primeiros termos. Então, ficamos com 3 vezes, no lugar de N20 mais 2. 3 vezes 20 dá 60. 60 mais 2 dá 62. Já temos o primeiro termo, temos o último. E sabemos a quantidade de termos que nós pretendemos somar, que é 20. Então, a fórmula diz a soma de N termos é igual ao primeiro termo mais o último termo dividido por 2 vezes a quantidade de termos que se pretende somar. Então, a soma de 20 termos é igual ao primeiro termo, que é 5, mais o último termo, que é 62, vezes o N, que é 20, logo tudo dividido por 2. Então, esse 20 é igual a 20 dividido por 2 dá quanto? Dá 10. Então, ficamos com 5 mais 62 dá 67, vezes 10, já que 2, 20 dividido por 2 dá 7. Então, a soma de 20 termos dá 670. Isso está bem representado na alternativa. Está bem representado na alternativa D deste exame. Vamos passar para a próxima. Número 14 diz o seguinte: para que menos 1 seja a raiz do polinômio p de x ao cubo menos m mais 3x menos 8, qual deve ser o valor de m? Em equações quadráticas tem que ser cobrado essas questões, né? Equações quadráticas paramétricas. Dizem, por exemplo, isso aqui será a solução da equação quadrática. Qual deve ser o valor de m? Qual deve ser o valor de k? Para que um número seja a solução de um polinômio ou de uma equação, é importante que aquele número, ao substituir no lugar de x, aquele polinômio, a equação se anule. Então, essa técnica temos que usar aqui. Para que este menos 1 seja a raiz do polinômio, significa que ao substituir 1 aqui neste polinômio, o polinômio deve se anular. Então, para calcular isso, o estudante só deve levar 1 substituir o valor de x e calcular. Como estava a dizer aqui meu brother Adriano, mas essa parte deve cortar. Substituir 1 no lugar de x aqui e calcular. Como? X ao cubo. Então, menos 1 ao cubo, menos m mais 3. M é o valor que nós queremos determinar, então não sabemos. M mais 3. X, o que é x? É menos 1, menos 8. Para que menos 1 seja a raiz desse polinômio, então isto aqui tem que ser igual a 0. Só isto. Menos 1 ao cubo dá menos 1. Eu acho que é mais interessante bater esse menos com esse menos, ficar logo com M mais 3 aqui. Além de distribuir essas coisas, dar muitas voltas, depois distribuir de novo. Então dá para bater, ficarmos com mais M mais 3. Menos 8 igual a 0. Então, ficamos com menos 1 mais m. 3 menos 8 dá menos quanto? 3 menos 8 dá menos 5, não é isso? 3 menos 8 dá menos 5, igual a 0. Ficamos com m igual a 5 passa para lá, fica 5 positivo. 1 passa para lá, fica 1 positivo. Então, m igual a 5 mais 1, que é igual a 6 unidades. 6 unidades está bem representado aqui na alternativa A deste exame. Veja que é muito fácil. Para que menos 1 seja a raiz do polinômio, é só substituir o 1, se for 1 nesse caso, concreto, nesse caso é menos 1, no lugar de x igual a 0, e acabou. Muitos estudantes do ensino secundário têm dificuldade nisso, mas não há nenhum motivo para você ter dificuldade nesse tipo de exercício. É só levar o valor de x e substituir no x. Só isso. Número 15 diz o seguinte: dados os polinômios p de 1x, x é x ao quarto, mais 3x ao cubo, mais 2x mais 3 de p2 de x, menos 6x ao quarto, menos 3x ao cubo, mais 8x menos 2. Qual é o grau de polinômios p de x1 mais p2x? Qual é o grau da soma do polinômio p1x mais a soma do polinômio p2x? Se efetuar nenhum cálculo, nós podemos calcular isso, mas é importante recordar uma coisa. O grau do polinômio é dado por maior grau do monômio, exatamente. O grau do polinômio é dado por maior grau do monômio. Um polinômio tem vários monômios. Existe um monômio que é uma parte, binômio, 2 partes, trinômio, 3 partes, polinômio, mais de 3. Às vezes chamamos tudo de polinômio. Então, este monômio tem grau 4, esse tem grau 2, esse tem grau 1, esse tem grau 0. O grau de todo esse polinômio é grau 4, porque é o maior grau do monômio. Ok? Este polinômio também tem grau 4, porque esse grau 4 aqui é 3, esse é 1, aqui é 0. Então, o maior grau que existe neste polinômio é o 4. Então, todo o polinômio fica de grau 4. Então, a soma, nesse caso concreto de polinômios, sempre teremos que procurar saber qual é o maior grau do monômio.
Alguns estudantes confundem isso com multiplicação. Na multiplicação de polinômios, já temos que somar o grau dos expoentes, né? Então, aí sim, ainda pode encontrar 2 mais 4, dar 8, por aí fora. E aqui também não faz sentido dizer a soma disso dá 4. Temos que ver se anula. Se esses polinômios na soma não existem, se a soma dos dois polinômios não existir nenhuma anulação de alguns monômios, então o polinômio p de x1 mais p de x2 já vai continuar com grau 4. Ok? Mas nesse caso concreto, usando aqui 6x elevado ao 4 menos 6x elevado ao 4, dá para perceber que esses aqui na soma vão cortar e esse monômio vai desaparecer. E também dá para perceber que esses aqui cortam ou não. Acho que não cortam. Olhando aqui, não sei se calculei, coloquei bem. Deixa lá, olhando aqui, o cubo, coloquei mal, pá. Cortam. Olhando aqui, já estou a perceber que coloquei mal. Não era 3x ao quadrado, mas sim 3x ao cubo, né? Não é 3x ao quadrado, mas sim 3x ao cubo, como já retifiquei aqui. E nessas condições, esse também vai anular, porque são simétricos. E agora temos 2x mais, nesse caso concreto, 8x. Isso aqui ia dar 10x. 3 menos 2 vai ficar mais uma unidade. Então, esta aqui é de grau 1. É de grau 1. Não tem nenhum x ao quadrado aqui? Não tem nenhum x ao quadrado. Então, ia ficar com grau 1, que é exatamente a opção A. Então, para achar o grau do polinômio, tem que analisar o grau de todos os monômios. Então, o maior grau do monômio é que vai tomar, vai atribuir esse grau a todo o polinômio. Olha, é um exercício muito fácil. Era só uma questão de prestar atenção o que anula e o que não anula. Se não anulasse aqui, ficamos com grau 3. Mas como também anula, ficamos com grau 2. Já que não tem nenhum x ao quadrado, então ficamos com x do primeiro grau, tal como está na alternativa A. E número 16 dizem que para que os polinômios p de x, este polinômio aqui, sejam idênticos. Os valores de A, B, C e D são respectivamente. Então, para que esses dois polinômios sejam idênticos, o estudante ele deve ser esperto. Entender o que são polinômios idênticos. Polinômios idênticos são polinômios iguais. Acho que aqui faltou um coeficiente x ao cubo, prestando bem atenção. Ok, faltou um coeficiente x ao cubo aqui. Então, para que os polinômios sejam idênticos, é importante que os seus coeficientes sejam iguais. Ou seja, tem um x ao cubo, aqui tem 3, então outro polinômio para ser idêntico, esse aqui tem que ter 3 também no x ao cubo. Então, mais bx ao quadrado mais 4x ao quadrado mais 1. Para que esses polinômios sejam iguais, idênticos, aqui 3, aqui 3. Então, este b tem que ser igual a 4, este 1 igual a 1. Então, a partir do momento em que existe essa igualdade nos monômios, então são polinômios idênticos. Então, este b teria que ser igual a 4 naquele exemplo. Então, vamos fazer o mesmo aqui. O coeficiente x ao quadrado. Qual é o coeficiente x ao quadrado? Aqui é a menos 5. Então, temos certeza que a menos 5 tem que ser igual a quanto? A 10. Vamos para o coeficiente x ao quadrado. Aqui não tem x ao quadrado. Eu coloquei mal. Não tem x ao quadrado. Então, ficamos com menos bx. Então, este menos 2b tem que ser igual a 0. Já que aqui não tem x ao quadrado. Então, deve desaparecer também lá em cima o x ao quadrado para serem idênticos. Passando para o x. X aqui tem 3. Aqui no x tem c menos 1. Então, esse c menos 1 tem que ser igual a 3. Para que esses polinômios sejam idênticos. C menos 1 deve ser igual a 3. Passamos para o menos 1, que é o termo independente. Aqui tem menos 1, aqui tem menos d. Logo, esse d tem que ser igual a 1. D tem que ser igual a 1. Ou seja, menos 1 tem que ser igual a menos d, ou menos d deve ser igual a menos 1. Vamos lá ver se copiei bem, copiei muito bem. Então, temos apenas uma pequena operação matemática. Já sabemos que d é igual a 1. C, 1 passa para lá, ficamos com 3 mais 1. Então, ficamos com C igual a 4. B, o menos 2, como está a multiplicar o B, quando passa para lá, divide. Ficas com 0 dividido por menos 2. Então, B deve ser igual a 0. Então, o valor de A, o 5 passa para o outro lado. Ficamos com 10 mais 5. 10 mais 5 é igual a 15. Então, A tem que ser 15, B 0, C 4, D 1 unidade. Isso está bem representado na alternativa C. 15, 0, 4, 1 unidade. 15, 0, 4, 1 unidade. Ficamos com a alternativa C deste exame. Vamos passar para a próxima. Número 17. Número 17 é um exercício bastante interessante.
Dizem os valores de A e B para que o polinômio A de x igual a x ao cubo mais ax ao quadrado menos bx mais 8, que é exatamente o que está aqui no quadro, seja divisível por x menos 1 vezes x mais 2, são respectivamente. Então, nós queremos o valor de A e B para que este polinômio seja divisível por este produto, x menos 1, x mais 2. Olha, um número é divisível por outro número se e somente se o resto da divisão for igual a zero. Essa analogia é transportada também para os polinômios. Um polinômio p de x será divisível por um divisor d de x se o resto da divisão for igual a zero. Então, escrevam isso aí nos vossos cadernos. Então, para que isto aqui seja divisível por isto que está aqui, isto aqui é o produto, então tem que ser divisível por cada um desses monômios, tem que ser divisível por x menos 1, também deve ser divisível por x menos 2. Então, o que o estudante deve fazer? Para encontrar os divisores, deve igualar isso aqui a zero, né? Igualar isso aqui a zero é mesmo que esse x seja igual a 1, ou esse x também tem que ser igual a menos 2, né? Para ser igual a zero aqui, 1 passa por outro lado, ficamos com 1, aqui 2 passa por outro lado, ficamos com menos 2. Então, tem que ser divisível por esses dois, por 1 e por menos 2, ok? Então, o que o estudante deve fazer? O resto da divisão de um polinômio por um número encontra-se ao substituir esse número neste polinômio. Então, vamos criar uma espécie de um sistema, dizer P de 1, este P de 1 deve ser igual a 0 e também P de menos 2 tem que ser igual a 0. Porque P de 1 é o resto da divisão por x menos 1 e P de menos 2 é o resto da divisão por x menos 2. Então, vamos lá dar continuidade aqui. P de 1 significa substituir 1 no lugar de x. Como é que é? Então aqui tem que ser A de 1 para ficar um pouco mais bonito. Então, 1 no lugar de x, ficamos com 1 ao cubo mais A vezes 1 ao quadrado, menos B vezes 1 mais 8 igual a 0. Então, menos 2 substituindo ali, ficamos com menos 2 ao cubo mais A. Portanto, prestar atenção aqui. A, x ao quadrado é menos 2 ao quadrado. E aqui também tem este menos do B. Então, menos B vezes o x. Como x também é um negativo, é um número negativo. Então, menos 2 precisa também estar dentro de parênteses. Mais 8 igual a 0. Então, dando continuidade, vou puxar esse sistema para mais ou menos aqui em cima, para ganhar um pouco de espaço. 1 ao cubo, quanto é que dá? Dá 1. 1 vezes A, ou seja, A vezes 1 ao quadrado vai dar A, então mais A. B vezes 1 dá B, então menos B, mais 8 igual a 0. Então, do outro lado temos menos 2 ao cubo. Menos 2 ao cubo dá menos 8, não é isso? Menos 2 vezes menos 2 dá 4. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Então, menos 2 ao quadrado é um 4 positivo. Com este A ficamos com 4A. Menos vezes menos dá mais. Então, ficamos com mais 2 vezes B, ficamos com 2B. Mais 8 igual a 0. Então, vamos puxar um sistema para aqui. Então, 1 mais A, 1 mais 8 dá 9. Então, posso colocar aqui A menos B mais 9 é igual a 0. Então, aqui temos 8, com este 8 corta. Então, ficamos com 4A mais 2B é igual a 0. Então, isso aqui é um sistema. Para darmos continuidade com o cálculo, só precisamos isolar uma variável numa das partes, substituir na outra parte. Eu prefiro isolar aqui, que é o sítio mais difícil. Muita gente ia dizer que eu prefiro isolar lá em cima, porque sabe que A vai ser igual a menos 9 mais B, com muita facilidade. Eu quero isolar aqui, que é mais difícil. Então, ficamos com A menos B é igual. 9 passa por lá, fica menos 9, não é isso? Então, nesta equação, isolando B aqui, eu acho que vamos ficar com... Primeiro, vamos fixar o 2B igual a 0. Quando passa para lá, fica menos 4A. Então, esse 2, como está a multiplicar? Quando passa para lá, divide. Logo, este B é igual a menos 2A. Já que B é igual a menos 2 já, por 4 dividido por 2 dá 2. Com esse menos, estamos com menos 2 já. Carregamos esse gasto para aqui. Né? Carregamos para ali. Então, ficamos com A menos... Este menos 2, então ficamos com mais 2A é igual a menos 9, né? Aqui é igual a menos 9. Então, estamos a substituir aqui A menos B, que é esse menos 2, então é igual a menos 9. A mais 2 já dá 3 já, é igual a menos 9. Logo, A é igual a menos 9 sobre 3, que é igual a menos 3. Então, tem o valor de A igual a menos 3.
Sabendo o valor de A, para achar o valor de B, é só levar este valor, substituir aqui. Ficamos com B igual a menos 2 vezes o A. O que é A? A é menos 3. Então, B igual a menos vezes menos dá mais. Então, B é 6. Como A é 3, B é 6. Então, aqui ficamos com a alternativa A. Ficamos com a alternativa A. Que A igual a menos 3, B é 6. Chegando aqui nesse sistema, o estudante ele escolhe se vai usar o método de substituição, método de adição ordenada, método de Kramer, método de Loeffler, método de Wang-Jordan, método de Gauss-Jordan. Aqui a escolha é sua. O importante é conseguir equacionar daqui até aqui. Então, depois o método que o estudante vai escolher para usar por conta própria. Aqui não, aqui vou passar por 9 para lá, depois vou multiplicar por um número. Então, aí a forma é sua. É importante saber calcular, sim, equações, sistemas de equações lineares. Vamos para a próxima. Vamos dar continuidade para o número 18. O número 18 diz o seguinte: se A, B e C, não. O número 18 diz o seguinte: se A, B e A interação com B são conjuntos com números 90, 50 e 30 elementos respectivamente. Então, o número de elementos do conjunto A união com B é 120, 80, 170 ou 110. Como nós podemos calcular isso, meu brara? Como nós podemos calcular isso, meu brara? Então, vocês podem calcular isso da seguinte forma. Pode meter isso aqui no diagrama de Venn para poderem perceber o que está a acontecer, né? Se quiser ter um conhecimento mais profundo disso. Então, tem o conjunto A e o conjunto B. Então, ao distribuir isto, começa sempre pela interseção. O conjunto C que eu coloquei aqui é a interseção de A, interseção com B. Então, começamos pela interseção. Colocamos 30 aqui. E o que fica em A é exatamente o 90 menos a interseção. 90 menos 30 dá quanto? Dá 60. Então, esses são elementos que estão em A e não estão em B. Então, e a soma de tudo isso que está dentro do conjunto A é exatamente 90. É assim que funciona o diagrama de Venn. E olhando para o diagrama de B, já tem 30 dessa interseção. Quando falta para ser 50? Faltam 20. Então, 30 mais 20 dá 50. Então, em B tem 50. Então, tem exclusivamente 20 aqui e 60. Alguém pode pensar, 60 mais 20. Não, deve incluir também a interseção. Então, a soma da união de A e B tem que dar todos esses elementos que estão em A e estão em B. Então, deve somar 60 mais 30 mais 20. 60 mais 30 mais 20 dá quanto? 60 mais 30 dá quanto, pessoal? Dá 60 mais 30 dá quanto, pessoal? Dá 90. 90 mais 20, ficamos com 110. 110 é o que está bem apresentado na alternativa D deste exame. Então, outra forma possível que o estudante pode usar para calcular isto é usar a fórmula A união com B exatamente igual a A mais B menos a interseção, nesse caso concreto, de A e B. Nessas condições seria 90, mas sem passar por diagrama de Venn, seria 90 mais 50 menos a interseção, que é 30. Então, ficamos com 90, 50 menos 30 dá quanto? Dá 20. 90 mais 20 também dá 110. Então, fizemos usando duas formas, usando diagrama de Venn também, usando esta fórmula que também é muito interessante. Muito bem. Passando para o número 19, aqui dizem o seguinte. Sejam os conjuntos U, 1, 2, 3, 4, B e A, 1, 2, sabendo que B, interação com A é o conjunto 1, 1 e B, união com A é o conjunto universal. Então, B será igual a quanto? Olha, se este é o conjunto universal, o estudante olhando, já é fácil perceber quais são os elementos que devem estar em B. Porque dizem que o conjunto universal é constituído dos elementos que estão em A e os que estão em B. Quais são os elementos que faltam em A e em B para fazer o conjunto B? São elementos como 3 e 4, né? Dá para ver que aqui vai faltar 3 e 4. Se não estão em A, devem estar em B. Só também tem uma coisa, você já tem certeza que aqui tem 3, tem 4. Tem uma informação, diz a interseção de A e B tem uma unidade. Então, significa que também B também tem uma unidade. Então, desse jeito, o estudante consegue descobrir quais são os elementos que devem conter do A e B. Isso aqui já está apresentado na alternativa C. Uma outra forma de você achar esses elementos é passar por diagrama de Venn. Tentar perceber o que está acontecendo neste momento. Aqui tem A e tem B. A interação com B é uma unidade, sempre é o que devemos iniciar. E o conjunto A tem 1 e 2. O conjunto A já tem 1, então está a faltar 2 aqui.
Pessoal, todo este diagrama dizem que é composto por elementos de A e de B. Então, quais são os elementos que faltam para este conjunto universal ter todos os elementos? São esses 2, 3 e 4. Mas já quando olha para o conjunto B, todo, já encontra aqui o 1, o 3 e o 4, que é exatamente está representado na alternativa C deste exame. Muito bem, pessoal. Número 20 diz o seguinte. Numa progressão aritmética finita em que a soma dos seus termos é 110, o primeiro e o último termo são respectivamente 2 e 20. Quantos termos tem a sucessão? Pessoal, este exame eu não tenho dúvidas de que elaborou é aquela pessoa que elaborou exercícios ou exames da 12ª classe, porque não tem nenhum exercício interessante que dá por dar pessoas aqui. Esse exercício é bem pacífico, pessoal. Vimos há pouco tempo que a soma de n termos numa progressão aritmética precisamos do primeiro termo, do último termo, sobre 2 vezes a quantidade de termos que se pretende somar. Ele te deu todos esses dados e quer o valor de n. Parece até física, né? Só conhecer a forma substituir e achar os resultados. Matemática não funciona bem assim. Mas ok, 110 é o lugar de n, então colocamos aqui 110 igual. Primeiro termo é 2, o último termo é 20. Sobre 2 vezes n, que é o número de termos que se pretende somar. É só calcular isto. Então, ficamos com 110 igual. 2 mais 20 dá 22. Pessoal, aqui 22 dividido por 2, todo mundo sabe que dá 11. 22 dividido por 2 dá 11. O 11 passa para aqui e divide. Fica 110 dividido por 11 é igual a n. Logo, n é igual a 110 dividido por 11 dá 10. Isso está bem representado na alternativa D deste exame. Foi muito bom estar convosco neste grande vídeo. Neste grande vídeo da resolução do exame de ASPOL, Academia de Ciências Policiais do ano 2024. Neste canal Aulas Online Moçambique. Para você que me acompanha do Facebook, não esquece de ir no canal do YouTube. Dar um like porque o canal também está a arder. Não esqueçam de se inscrever nas redes sociais. Agora estou a bombar maninho vídeos lá no TikTok como o professor Wang Jorge. Também no Instagram. Sigam também a página da Turma dos Revoltados. E quem quiser me seguir também pode seguir na página do Instagram do professor Wang Jorge. É convosco. Tchau. Boas festas.